Deus colocou uma palavra no meu coração, que está em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 7, vou ler 2 versículos, na verdade, 7 e 8. É um texto que, com certeza, eu imagino que muitos conheçam, talvez todos aqui já leram, já ouviram falar alguma coisa sobre esse texto, e às vezes eu fico meio em crise, né? Eu falo com meu pai, poxa, parece que tem hora que Deus só me põe para pregar coisa que o pessoal já ouviu, e a gente fica meio tenso, meio preocupado, mas na verdade a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, cada vírgula da palavra de Deus tem alguma coisa para nos ensinar, e diz assim, ó: mas bendito é o homem que confia no Senhor, e cuja sua esperança está no Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, né? Não tem medo do calor, não tem medo da tribulação, da luta, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Olha quão profundo é isso daqui, e olha quanta lição tem aqui para nós. Primeira coisa, meu irmão, bendito o homem que confia no Senhor. E aí tem um "e" aqui antes, e fala: "e cuja a esperança está no Senhor". Então, são duas coisas que a gente começa aqui: confiar e esperar. É muito diferente uma coisa da outra. Por isso que a Bíblia fala as duas. Você tem que confiar em Deus, mas você também tem que esperar em Deus. Eu confio no meu pai, desde pequeno. Ele tinha uma mania, né, de pegar a gente aqui pelo pescoço, aqui atrás, ele colocava a mão aqui, né? Ele aprendeu isso com o meu avô, quando ele era criança, e ele então ia conduzindo a gente para atravessar uma rua, por exemplo. Se era para parar, ele dava uma apertada, e a gente parava. Se era para virar à esquerda, às vezes ele fazia assim, a gente, né, e vamos embora. Embora a gente sempre gostou mais de virar para a direita, né? Não pense em política, mas é só uma preferência, né? O ladrão da cruz que aceitou Jesus era o da direita, a Bíblia fala, né? Mas meu pai sempre me ensinou isso. Então a gente confiava. Eu confio no meu pai. Quando ele aperta, eu paro. E é interessante que às vezes a gente não entende isso quando criança. A gente não entende isso quando jovem, quando adolescente. A gente acaba não confiando nos planos que o pai tem para nós. E eu estou falando de um pai, né, terreno. E aqui, ontem, por exemplo, vindo para Brasília, peguei um voo e no avião tinha uma revista. E eu comecei a ler para passar o tempo, e eu vi uma história que eu achei interessante, por exemplo, da Turma da Mônica, que fez 60 anos. E a Mônica, que eu nem sabia, por ter morado tantos anos nos Estados Unidos, eu não sabia que a Mônica era uma das filhas do Maurício de Souza. E ali conta a história da Mônica, que ela não gostava que o pai desenhou ela não gostava disso. Para que meu pai inventou isso, criou aquela crise? Por que, né, criança? Porque, meu irmão, a maioria das vezes a criança não entende os planos que o pai tem para ela de proteção, de confiança, de cuidado. Talvez não imaginava que depois de 60 anos aquele desenho ainda estaria vivo, com contratos de mais de centenas de empresas, porque ninguém pode imaginar. É difícil a gente confiar no Pai também celestial, é difícil a gente confiar no Senhor quando a gente também ainda não sabe quais são os planos e os projetos que Ele já tem desenhado para nós. Você quer ver um exemplo? Muitos de nós já falamos mal das irmãs, ou pelo menos de uma delas, de Lázaro. Quando Jesus fala, tira a pedra.
Eu já vi pessoas falar: como pode essa mulher questionar e falar para Jesus que já cheira mal, já tem tempo, né? Porque o Lázaro já está morto há um tempinho lá, 4 dias e tal, Jesus já deve estar cheirando mal. E eu já vi, eu até já preguei: como pode você ter Jesus do seu lado e você questionar? Meu irmão, se Deus está falando para tirar a pedra, tira logo essa pedra, confia em Deus. Mas, meu irmão, em nenhum momento Jesus fala que vai ressuscitar Lázaro. É uma ordem sem promessa. Jesus não fala: olha, tira que eu ressuscito. Ele simplesmente fala: tira. E talvez até preocupada com a reputação de Jesus: Senhor, mas já cheira mal, já será que é isso mesmo? E ele já tinha falado: eu vou ressuscitar Lázaro. Sim, eu sei que, né, quando acontecer vai ter a ressurreição. Não, Jesus não estava falando da ressurreição futura, Jesus estava falando da ressurreição do seu amigo particular Lázaro. Mas, meu irmão, é difícil de confiar no plano de Deus, no plano do Pai, no destino que Deus tem para nós, quando a gente ainda não enxergou o futuro. Por isso que a Bíblia fala o tempo todo: nem olhos viram, né? Por exemplo, um texto que eu amo: nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado. Muita gente acha às vezes que Deus está preparando algo para nós, e a gente às vezes ora, faz jejum, campanha, busca. Claro que a gente tem que fazer isso tudo, mas entenda uma coisa: a oração, o jejum, a campanha, a busca que você está fazendo não é para preparar o milagre para você, não. É para preparar você para receber o milagre que já está pronto. Milagre já está pronto, meu irmão. A gente às vezes é que não tem capacidade de aguentar a pressão do milagre, de lidar com as contas, com a pressão, com a cobrança, com o número de funcionários que você sonha talvez, com o número de filiais, de franquias que você sonha talvez. Eu tenho amigos que fizeram empresas no modo de franquia e falaram: olha, Deus vai me dar 500 pessoas pelo menos franqueados, que bênção. E eu tenho visto Deus fazer, meu irmão, mas só Deus só faz quando eles estão prontos para fazer, porque Deus não é louco de criar um problema para a gente. Todas as vezes na Bíblia que houve multiplicação, primeiro houve ordem, primeiro houve organização. Jesus não gosta de desperdício. Põe a galera aí, em grupos, vamos lá, distribui os pães e os peixes. Depois do milagre, que já havia gratidão primeiro. Quem confia em Deus, meu irmão, não ora por multiplicação. Quem confia de fato em Deus, ora agradecendo o milagre que já vai acontecer. Jesus pega os pães e os peixes, agradece ao Pai e distribui. Nenhum momento ele fala: ó Deus, multiplica isso aqui, senão eu estou lascado aqui com tanta gente para comer. A Bíblia fala nas duas multiplicações, tanto na primeira quanto na segunda, que Jesus ergueu os olhos ao céu e agradeceu. Então, meu irmão, quem confia agradece. Outra história que eu amo é Abraão com Isaac lá, o sacrifício. Todos nós chamamos essa história de sacrifício. Eu já preguei tantas vezes, já vi tanta gente falar, a gente ensina isso para os outros: olha, isso aqui foi o maior milagre de sacrifício, só perde para a cruz. Meu irmão, olha que milagre, olha que história. Tudo bem, legal, só que quem chama de sacrifício é a gente, não é Abraão, não. Abraão fala: está aqui eu e o menino, fique aqui os 2 moços, depois de ir lá nós voltaremos, depois de ir lá adorar. É a primeira vez na Bíblia que aparece o termo adorar, adoração, no original dessa palavra, porque em nenhum momento Abraão olhou aquele sacrifício como sacrifício, ele olhou o momento de adoração. Depois de adorar a Deus, eu volto. Porque, meu irmão, quem confia em Deus, de fato, não vê sacrifício como sacrifício, vê sacrifício como adoração. Só quem tem uma experiência com um Deus provedor consegue olhar até para um sacrifício e chamar de adoração. Por isso a gente fala: vamos adorar a Deus agora com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Não é um sacrifício, é uma adoração. Nós fazemos isso porque nós adoramos a Deus, e Deus ainda nos promete tanta coisa. Esses dias, tomando um café com um empresário que está no primeiro amor, convertido, se batizou e está feliz da vida, e ele me chamou para uma cafeteria chique lá no Rio de Janeiro e falou: Tiago, a única coisa que eu não consegui ainda na igreja é dizimar. Ainda não entendi esse negócio.
Eu falei, só vai entender na hora que você experimentar, não tem jeito. E aí ele foi falando, e, né, resumindo a história aqui, ele falou assim, tá, mas eu não tinha mais argumento, irmão, não tinha mais o que falar para ele. E a minha hora já tinha ido, eu tinha uma outra reunião com o meu pastor, que eu tinha que sair. E eu falei, irmão, vamos embora, eu vou pagar a conta aqui, o café, e eu tenho que sair. Não, deixa que eu pago, um cara generoso. Mas o tempo todo ele acha que o dinheiro é dele, né? Ele não sabe que é Deus que está dando a ele 90 e só devolvendo 10, ele não experimentou ainda isso. Então, ele, não, pastor, mas você não pode sair daqui sem me dar um texto. Aí eu lembrei da época que eu estudei 4 anos lá no seminário, eu lembrei que na época que a gente tinha a capela, que um seminarista tinha que pregar, tinha um culto normal, um momento de ofertas, e ofertas não dízimos, né, porque não era uma igreja, era um seminário, e aí quando um colega que estava no primeiro, segundo ano do seminário escolhia Malaquias 3:10, a gente já começava a rir. O cara não se preparou, ele nem estudou, não preparou, vai ler de novo esse texto. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu não tinha tempo, não tinha mais o que falar, estava já ficando até meio irritado, e eu falei, meu irmão, tem um texto clássico na Bíblia, Malaquias 3:10, lê aí, grava, dá um print na tela do celular, faz qualquer coisa. Aí ele foi no aplicativo, abriu, aqui, lê para mim, pastor, então me explica. Eu falei, trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento, né? A gente já conhece toda essa história. Se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre você bênção sem medida, e aí eu tentando explicar aquilo para ele, e na hora, meu irmão, o Espírito Santo foi tão bom comigo, né, que eu pude falar uma coisa que eu nunca tinha falado, nunca tinha ouvido, nunca tinha visto. Eu falei, meu irmão, preste atenção, você é um cara rico. Ele falou que ele teria que dar 60 mil reais de dízimo naquele mês, e ele não queria dar porque era muito dinheiro, e eu pensando, miserável, queria eu um dízimo desse para entregar, né? Por dentro eu fazendo conta, 600 mil, o cara está chorando por causa de 60 e tal. Mas eu falei, meu irmão, você já sabe o que é dízimo? Sei, 10%. Por quê? Acho que Deus quis ser justo, né? Eu falei, exatamente, Deus não estipulou um valor, estipulou um percentual para ser igual para todo mundo, aí tal. Ele, o que é dízimo? Eu perguntei para ele, Deus estipulou uma medida no dar. Eu falei, exatamente, e Deus não estipulou uma medida no devolver. Ele diz, eu vou derramar sobre vós bênçãos sem medida, porque, meu irmão, quem confia no Senhor experimenta coisas que o mundo não entende. Agora, esperar, pô, será que é diferente? É assim, meu irmão. Lembra que eu falei que meu pai prende a gente aqui e tal? Não precisa mais fazer isso, claro, porque a gente não é mais criança, a gente confia no meu pai, confia em Deus, porque criança é que tem dificuldade de acreditar nos pais às vezes e confiar. Meu pai é chato, não quer que eu suba na cadeira. Meu pai é chato. Eu lembro do Felipe, meu irmão, subindo numa cadeira assim, como essa, só que era toda de ferro, e ele segurou aqui assim, no encosto, e botou o pé na ponta, e ficou assim, fazendo de balanço. E meu pai, Felipe, você vai se machucar, sai daí. Felipe, criança, você vai se machucar, sai daí. E o Felipe não confiou na palavra do meu pai, escorregou, caiu, bateu o queixo, mordeu a língua, tomou alguns pontos na língua. A primeira pessoa que eu conheço no mundo que tomou ponto na língua foi o meu irmão. Agora, esperar não. Meu pai falava, o pai vai viajar, vou pregar, quando eu voltar, se vocês se comportarem, né? Os filhos do meu irmão agora, cada 100 ou 10 que eles tiram na prova, o Felipe dá 50 reais. Meu irmão, pensa nos meninos que estão estudando que nem louco para ganhar 50 reais em cada nota máxima que eles tirarem, porque eles estão na expectativa. Meu pai falou, ele vai ter que cumprir, e assim que a gente tem que ser, a gente tem que ter essa expectativa. E aí a gente vê que a Bíblia fala para nós sobre a árvore plantada junto às águas, e aqui eu quero rapidamente falar com vocês algumas coisas que eu anotei e Deus falou comigo aqui. Quem tem raiz profunda, acontece algumas coisas. Primeiro, aprende a ser grande por dentro. Quem tem raiz profunda é grande por dentro. Tem árvore, tem plantas que a gente acha que não são tão grandes assim. Se você der um Google aí, você vai ver
que existem plantas que são baixas, árvores pequenas, mas que têm uma raiz profunda, absurda. Quem tem raiz profunda em Deus, quem sabe ser plantado de fato em Deus, tem raízes profundas que ninguém vê, e às vezes por isso que parece que a gente vê até um pregador, ou um cantor, ou alguém que surge, olha, parece, caramba, de onde veio esse cara? Parece que é do nada. Uma vez o cara falou isso para o meu pai: pastor, do nada o senhor ficou conhecido, né? E meu pai: sim, do nada eu tive 3 infartos, do nada eu fui missionário no Uruguai, do nada eu sou pastor há 53 anos. Ele foi falando para o cara: do nada eu, Tiago, tive câncer, né? Do nada eu tive 21 nódulos no meu pulmão direito, do nada eu tive que fazer quimioterapia, do nada, nada, meu irmão, nada é do nada, nada é do nada, porque, meu irmão, quem tem raiz profunda é grande por dentro, não é por fora. Não estou dizendo que você não possa usar uma boa roupa, um acessório caro, ou tentar ficar mais bonito. Meu pai lá fez o implante de cabelo, que legal, que bom que pôde fazer, e ele doido para fazer, não conseguia fazer, eu não vou pagar esse dinheiro tanto, e ele foi pregar em Florianópolis, um dos melhores caras do Brasil, né? Tentou atendimento, quando ele viu o preço da consulta, ele quase caiu para trás. E aí, posso marcar sim, daqui 1 ano, daqui 2 anos, é um negócio louco, meu irmão, de tão cheio. Aí quem indicou para ele falou: não, pastor Silmar Coelho. Eu conheço o pastor Silmar, manda ele vir aqui, terça-feira eu posso atender ele. Meu pai pregou no domingo, ficou até a terça-feira, foi lá atendido. O cara falou para ele, o médico: pastor, vou fazer para o senhor não precisa pagar nada não. Mas nada é do nada. E aí a gente tem que ser grande por dentro, meu irmão. Por fora, se Deus quiser, Ele dá. Eu tenho vivido isso, aprendido isso. Quem tem raiz profunda, enxerga de maneira diferente as circunstâncias. Eu não gosto de falar só da gente, parece que a gente é uma família super-homem. Não. Meu irmão, Davi enxergou algo que ninguém enxergou. Todo mundo com medo de Golias. Ele chega lá, a primeira coisa que ele fala: quem é esse incircunciso filisteu? Ele enxergou, o que ele enxergou? Incircunciso significa que Golias não tinha um pacto de aliança com Deus, porque naquela época a circuncisão era um fato que a pessoa provava que tinha uma aliança com Deus, um pacto com Deus. Então, quando ele chega, quem é esse incircunciso filisteu? Ele está dizendo: esse cara não serve a Deus, não importa se eu vou contra ele com pedra, com uma funda, com um estilingue, com a tiradeira, eu estou indo contra ele no nome do Senhor dos Exércitos. Agora, quantas pessoas estavam lá há dias sendo afrontadas e não enxergaram o que Davi enxergou? Então, quem tem raiz profunda enxerga aquilo que ninguém viu. E esse é um dos segredos da vida, meu irmão, enxergar aquilo que ninguém enxergou. Por quê? Mas Davi tinha raízes profundas? Claro que sim. Ele matou o urso e leão que ninguém viu, e na hora de matar Golias, todo mundo aplaudia, receber recompensa. Ele não estava indo para lá para poder matar o gigante, ele estava indo para lá para servir o seu pai, que lá em 1 Samuel 17 diz assim: disse Jessé a Davi: peço-te, leva esses pães e esses queijos para lá. O cara vai fazer uma tarefa ingrata que ninguém queria fazer, servir os irmãos que riam dele, que chamaram ele de presunçoso. Quem você acha que você é para afrontar o Golias? O cara é grande. Aí dão uma armadura para ele, ele vai com a sua simples ferramenta de trabalho, mas debaixo de serviço. Ele não vai derrubar gigante, meu irmão. E eu aprendi que todas as vezes que a gente serve, existe uma recompensa de Deus escondida atrás de uma tarefa ingrata. Sempre, meu irmão, sempre. As maiores conexões que eu já fiz na vida ministerial ou empresarial, ou seja lá o que for, foi servindo, foi nos bastidores. E eu sempre falo para os líderes: cuidado, preste atenção. Seja você líder da igreja, de uma empresa, não importa, mas perceba quem faz na hora que você pede, não na hora que você precisa mandar. Porque quem faz na hora que você pede são essas pessoas que estão de fato te servindo. O pai de Davi, Jessé, pede, e Davi vai. E quando ele vai, ele recebe
a maior oportunidade da sua vida, porque ele tinha raízes profundas e ele enxergou o que ninguém enxergou. Quem tem raiz profunda aproveita todo o processo. Já falei aqui de alguns processos, meu irmão, a gente aprende com tudo que a gente passa na vida. Tem hora que Deus não quer fazer um milagre, Ele quer te ensinar alguma coisa com isso. E como a gente aprende com o processo? E aí, como então, pastor, eu posso aproveitar o processo de Deus? E aqui eu falo para você o que eu tenho feito: confie no tempo de Deus. Ah, pastor, agora ficou ruim, estava tão legal, mas puxa, o tempo de Deus é complicado, é difícil, eu não gosto de esperar. Também não, irmão. Eu recebi uma palavra profética de um pastor da Escócia, chamado Martin Scott. Eu tinha 27 anos. Esse cara falou para mim que eu ia viver tudo que eu estou vivendo hoje quando eu tinha 27 anos. E aí eu fiquei todo feliz, imaginando, uau, que legal, Estados Unidos, viagem, pregação, Brasil e tal, pregando em inglês e outros lugares, que bênção. Só que no final da profecia, engraçado que ele entregava a profecia com aqueles gravadores da Sony, antigos, né, que o repórter ficava assim segurando. Você via na TV, eu acabei dizendo que eu sou velho, né? Falei que o gravador é antigo, né? Mas ele falou no final da profecia: olha, só tem uma coisa, espere e confie no tempo de Deus. Amém? Eu falei, amém. Não, você está entendendo? Assim, ok. E aí ele falou assim, mas tem mais. Eu ia falar só isso, esperar e confiar no tempo de Deus, mas Deus manda eu te falar que essas coisas vão começar a acontecer quando você tiver 40 anos. Ah, poxa Deus, estava tão bom. E eu lembro há 6 anos atrás, em São Paulo, a gente fazendo até então a nossa maior conferência, Líderes e Liderados. Teve um momento extraordinário de adoração, de choro, de quebrantamento. E eu sou meio chorão mesmo, irmão. Eu choro mesmo na presença de Deus, ao ponto de alguém chegar: está tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Eu sinto a presença de Deus, eu choro. Eu estava chorando. Alguém trouxe lenço para mim, papel toalha. E aí eu lembrei daquilo, 40 anos, e eu vi o que aquele cara falou, 13 anos antes. Eu tinha completado 40 anos 2 semanas antes da conferência. Agora, falando hoje, contando para você, né, graças a Deus, ontem um pastor que eu estava pregando, alguém perguntou: quantos anos você acha que o pastor Tiago tem? Ele: 32, oh, aleluia, 35, glória a Deus, né? Eu sou de 1977. Nasci dia 8 de setembro de 77. O que eu quero dizer contigo, meu irmão? Não é, eu quero ter cara de novinho, não. Mas Deus vai te guardar, Deus vai te preservar. Pode vir câncer, pode vir sei lá o quê, mas, meu irmão, Deus vai te guardar quando você confia no tempo de Deus, para a promessa dele se cumprir na sua vida. Por isso a gente tem que ter expectativa e confiança. E aí, mais uma coisa, confia no plano de Deus, confie no plano de Deus, ame e desfrute o processo. Eu quero chamar aqui, pode vir por favor o pessoal da música, pode vir para cá, já estou começando a encerrar. Como diz o pastor Luciano Subirá, vamos ficar em pé para fingir que está acabando, pode ser? Pode ficar em pé, por favor. Eu estava num hotel um tempo atrás, e aí eu vi um cara muito especialista em plantas. Muito especialista em plantas. Eu fiquei vendo a experiência, um senhor, ele plantou algumas plantas nesse lugar, que eu não vi um mosquito naquele lugar, muriçoca, né, como diz aqui. E eu fiquei muito impressionado. Ele falou: eu fiz um mapa aqui, um lugar muito grande, um hotel fazenda, eu fiz um mapa, plantei algumas citronelas e tal, em lugares específicos, fiz tipo uma cerca e tal, nem sabia que isso podia ser feito, não sei como ele fez, mas conversando com ele, eu perguntei: essa planta aqui? Aí ela: linda, nunca tinha visto. Ele falou: o segredo dessa planta é não regar ela todo dia.
Sério? Ele falou, Eu falei, por quê? É porque tem planta que se você regar todo dia, ela morre. Eu não entendo nada de planta. Eu falei, mas sério, mas por quê? Eu vou te ensinar, vou te explicar. Eu falei, existem certas plantas que para sobreviverem, elas precisam ter uma raiz profunda. Senão elas morrem. Se você regar todo dia, essa raiz sobe para beber a água em cima. Quando você não rega essa planta todo dia, ela é obrigada as suas raízes cavar mais fundo, porque lá no fundo está úmido, lá no fundo tem água. Quem tem sede quer ficar de pé, esse tipo de planta tem que cavar fundo. Meu irmão, tem gente aqui que já entendeu, tem gente aqui que já está glorificando a Deus. Deixa eu te dar uma notícia: tem dia que a igreja não vai te regar todo dia, tem dia que os líderes não vão te regar todo dia, tem dia que o pastor não vai te visitar todo dia, mas meu irmão, você tem o privilégio, a oportunidade de criar raiz profunda e ser como essas árvores que vento nenhum arranca, que ninguém perde folha, como o pinheiro. Tem gente que fala, por que o pinheiro é a árvore de Natal? Porque, meu irmão, nos Estados Unidos e na Europa é a única árvore que tem suas folhas no inverno. Todas as outras árvores ficam coloridas, diferentes no outono, né, no famoso fall lá dos Estados Unidos. As árvores ficam todas secas, parecem todas que morreram, perdem as folhas para poder suportar o peso da neve, porque o peso da neve forma uma casa em cima de uma árvore e acaba matando alguém se cair na cabeça aquele gelo. Deus faz tudo perfeito, meu irmão. Deus te projetou perfeito. Talvez você não é a árvore mais linda do mundo, mas você não perde as suas folhas, você continua de pé, você tem raiz profunda. E tem hora que para buscar tem que cavar, meu irmão. E eu queria que o pessoal cantasse um louvor aqui. Glória a Deus, meu irmão, sinta a presença de Deus aqui. Glória a Deus, glorifica ao Senhor. Fique à vontade, nós vamos adorar aqui, mas fique à vontade, deixa o Espírito Santo ter liberdade nesse lugar, porque eu sei que existem pessoas aqui que estão sendo profundamente abençoadas, e você talvez acha que ninguém regou você, mas meu irmão, existe água lá no fundo para matar a sua sede e renovar a sua vida.